Oi, quarto ano. Vamos lá na página 149 da apostila 2, História. Eu sei que nós já vimos isso aí. Só vou dar uma lembradinha de vocês para a gente poder fazer os exercícios, tá bom? A ocupação da América. Lembra que eu falei que existem várias hipóteses da ocupação da América. A mais aceita é de que eles vieram pelo norte, lá em cima, né? Por meio de uma ponte de gelo que se formou entre a Ásia e a América, lá no Alasca, durante a Era do Gelo. Mas não é, essa é a mais aceita, mas não tem só essa não, tá? Outras hipóteses propõem alguns grupos teriam vindo pelo mar, aproveitando as correntes marítimas. Alguns teriam navegado pelos oceanos Pacífico da Polinésia até no Peru. Já outros teriam saído da Austrália e navegado de ilha em ilha até chegar no sul da América. Então, gente, a mais aceita é aquela uma lá da travessia da Ásia para a América do Norte. Só que pode mudar? Pode. Se um cientista conseguir provar outra hipótese, outra ideia, muda-se tudo. Então, nada está parado. Tudo, a ciência está em movimento, está em estudo, está em descoberta, tá bom? Nós ainda estamos descobrindo o nosso passado. Virou a página, vocês vão ver sobre os povos que ocuparam a América Central e o México há 7.000 anos atrás. Este povo, eles desenvolveram uma cultura mais assim elaborada, né? E aí tem aí uns modelos, várias imagens para vocês lerem, vocês viram. Já vimos na outra aula, eu pedi para que vocês fossem lendo. Tem aí a procissão, tem uma casa de campo, tem umas atividades. Então, tudo para você olhar e perceber. Lá na página 162, tá falando que cada uma dessas culturas, elas tinham uma característica própria, né? Podemos dizer que esses grupos faziam agricultura usando técnicas muito desenvolvidas, não foi que eu falei? Eles plantavam milho, feijão, melão, cacau, algodão, tomate, tabaco, baunilha e entre outras. E eles também cultuavam, né? Vários deuses. Eles não tinham um deus só. Não, para eles tinha o deus da guerra, deus da vida, deus... Para tudo tinha um deus, tá? E então alguns desses grupos se desenvolveram conhecimentos matemáticos e também de astronomia, né? Eles construíram grandes cidades, né? Usavam até hoje algumas coisas ficaram inexplicadas, ainda não conseguiram explicar pra gente como que eles carregavam aquelas pedras tão pesadas, como que eles conseguiam fazer aquelas construções enormes. Então tudo está em movimento, tudo ainda está aprendendo, nós estamos estudando, vem uma descoberta, cada dia uma descoberta nova, tá? E aí tem aí umas imagens para vocês olharem. Olha, a cidade de guerreiros. Gente, olha o tamanho dessas rochas, olha que coisa maravilhosa. Dá uma olhadinha nesses guerreiros. A cidade, um templo, né? Olha, muito bonito para se ver. Então, vocês já olharam, eu sei que vocês já viram isso aí na última aula, prestaram atenção, tudo isso aí, né? Muito bom. Aí vai falar sobre América Andina, que é o quê? A Cordilheira dos Andes, né? É uma cadeia de montanhas que se estende por toda a América do Sul. Ela se caracteriza a paisagem de uma grande região que é composta de 6 países. Na atualidade, essa região é conhecida como América Andina. Observe o mapinha que tem aí na página 154. Quais países que correspondem à América Andina? Olha, dá uma olhadinha. Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Brasil. Todos esses países são uma cadeia de montanha. Nessa cadeia de montanha faz frio, né? Tem lugares. Então, os animais lá, olha só, tem a alpaca. Nós estamos vendo também que, por exemplo, no Peru, eles cultivaram vários tipos de milhos, diferente do nosso daqui. Existe o milho roxo, que eles fazem suco, que é uma delícia. Nós não temos isso aqui no Brasil, né? Então, são características deles, de lá, daquele país. Bom, para a gente guardar tudo isso,
A apostila trouxe um jogo da memória. Esse jogo da memória, você vai recortar lá no final, tá lá umas cartas, né? Você vai recortar e vai jogar com alguém. Se você não quiser jogar, não tem importância. Mas como que você vai estudar isso aí? Porque você vai ter que ler. São cores diferentes. Então, você tem que juntar 3 cartas da mesma cor. Se você pegar vermelho, você vai pegar as 3 cartas vermelhas e vai ler, tá? E vai fazer. Se você for jogar, você vira elas de cabeça para baixo, né? Assim, organiza ela de modo que elas fiquem com a... todas que ficam viradas para baixo. E depois, o que você faz? Vocês vão tentar pegar as 3 cartas. Conseguir fazer o trio? Eu vou ler e vou guardar, porque pertence a mim. Ganha quem pegou mais trio de cartas, tá? Mas, ó, eu acho importantíssimo você ler, combinado? Você vai virar a página depois que você leu, para você poder responder essas questões aqui. Difícil? Não, eu vou fazer junto com vocês, mas é coisas que eu já falei, que vocês já leram. Você vai riscar de verde e de vermelho. Então, você precisa de 2 lápis. Um lápis verde e um lápis vermelho. Não interessa se é escuro, se é fraco, não interessa. Pega aí, verde e vermelho. Se a frase for verdadeira, você vai colocar verde. Se a frase estiver errada, for falsa, você vai riscar de vermelho. Então, vamos lá. Primeira frase. Os grupos humanos que migravam para a América vieram rapidamente e ocuparam toda a região em pouco tempo? Gente, lembra que eu expliquei? Que eles vieram, o que acontecia? Acabava, eles eram nômades, acabava alimento ali, eles iam um pouquinho mais para baixo atrás de outros alimentos. E assim eles iam andando. Quando acabava a comida, eles desciam, saíam do lugar. Mas aí, alguns ainda ficavam, porque lembra que nem todos os povos ficaram nômades no mesmo tempo? Ou se fixaram moradia no mesmo tempo também? Então, é isso que aconteceu. Uns ficaram, outros conseguiam indo. E aí foram descendo, tomando toda a América. Rapidamente? Não. Muito lentamente. Então, essa frase vocês vão riscar, sublinhar de vermelho, porque ela está errada. A próxima. Os rios foram muito importantes para a locomoção dos povos que ocuparam a América do Sul, principalmente no atual Brasil? Sim, muito importante. Eles seguiam o rio, eles usavam a água, então é importante. O ser humano não vive sem água. Então é importante. Aí aquele povo que ia fixando ali, perto do rio também. Por quê? Porque usava água. Outra, a caça, a coleta de frutos e raízes, a pesca e a coleta de frutos do mar foram as principais estratégias de sobrevivência utilizada por esses povos? Sim, certíssimo. Pode passar de verde também. Lembra que eles eram coletores, né? Então vamos. Passa, sublinha de verde. Número 2. Na América Central se desenvolveram vários povos diferentes, mas com algumas características comuns entre eles. Explique 2 dessas características. Lá na América Central se desenvolveram vários povos. Eles eram todos iguais? Não, não eram todos iguais. Não tinham todos iguais. Mas tinha algumas coisas que eles eram semelhantes. Cultuavam vários deuses, né? Eles plantavam, criaram cidades. Então, tem várias coisinhas que vocês podem citar. Faziam agricultura, plantavam algodão, plantavam feijão, plantavam melão. Então, tem várias coisas que você pode citar nessa questão, né? Número 3. Complete a frase, as lacunas, sobre as características comuns aos povos que desenvolvem na América Andina. Comuns é que são parecidas, né? Que todos eles fazem, né? Então, vamos lá. Vegetais que cultivam. Lembra que eu falei quais vegetais que todos praticamente cultivam? Que eu falei que tem até o suco, que eu acho diferente, que aqui no Brasil a gente não compra saquinho de suco de milho. Lá a gente compra, lá a gente tem, né? Isso mesmo. Os vegetais são a batata e o milho. Lembra lá do peru que eu contei? Animais que domesticavam. Lembra da alpaca? Aquela que é cheia de lã? E a lhama também.
É duas, parecidas, são primas, parecidas, mas aqui no Brasil não faz, mas para lá faz. Domesticam esses animais. Construíram grandes o quê? Cidades, né? E fabricavam tecidos, cerâmicas, né? Bem bonitos, lembra que tá lá no texto? Agora, você vai usar as cartinhas que você recortou. Para poder responder essa pergunta, você vai ter que ter as cartinhas que você já recortou. Não jogue essas cartas que nós vamos usar, porque essa apostila ela vai e volta e nós vamos usá-las, tá? Escreva um texto com o que você achou mais importante sobre a cultura da América Andina, dos Andes, aqueles países, lembra? Brasil, Bolívia, Venezuela. Use as imagens e as informações das cartas para compor o seu texto. Não precisa ser um texto longo, grande, mas eu quero um textinho. Podem usar o caderninho de classe para fazer. Copia a pergunta e faz o textinho. Combinado? Então tá bom. Até a próxima aula, tá? Tchau!